número 19, a partir do versículo 7. Que diz assim: ouça com fé a leitura que farei da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilhado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te bendizemos por esse dia, pelo teu favor, Pai, amor para conosco, pela demonstração de graça tão gloriosa, Pai, em Cristo, e por ter nos adotado, Senhor, como teus filhos. Apesar de nós, Pai amado, pecadores, o Senhor nos amou muito antes de todas as coisas. E eu te rogo, Pai, nessa manhã, que o Senhor venha falar conosco poderosamente, Pai. Nós dependemos totalmente do teu Espírito Santo, Senhor, da ação soberana do teu Espírito. Então age em nós, Pai. Age, Pai amado, por meio da tua palavra que será pregada essa manhã, por meio do ensino, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, para que saiamos daqui mudados, diferentes, tendo a convicção de que a tua palavra é suficiente para nós. É o que eu te peço, Senhor, e por fé eu te agradeço, no bendito nome de Jesus. Amém e amém. A gente já vai para o terceiro estudo acerca da nossa suficiência em Cristo, que a gente tem abordado, você que perdeu as demais, a importância de entendermos como que em Cristo nós somos completos, suficientes, e que em Cristo a nossa herança que foi prometida por Deus, como diz o próprio Pedro, ela de fato não é somente uma promessa vazia, ou pautada em uma teoria, ou qualquer outra coisa do tipo, como um político faz uma promessa, ou como qualquer outro filósofo, pautado na sua filosofia, o diz, e não acontece, fica só no mundo da teoria, quanto que não. Cristo nos satisfaz plenamente, como eu disse no domingo passado, ele satisfaz ele preenche todos os anelos da nossa alma, por meio da sua obra salvífica, substitutiva, onde nós, por meio da fé, nos abdicamos, recebemos e nos tornamos herdeiros de Deus, por meio de Cristo. Como filhos de Deus, nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A gente tem falado de 3 influências letais de hoje na igreja contemporânea. Muitos ainda não viram isso. Muitos ainda aqui na nossa igreja talvez nem ouviram falar sobre isso, mas que talvez já tenham até uma influência desses ditos movimentos que têm surgido no meio de muitas igrejas, onde tem sido formado pastores profissionalmente, de forma psicológica, para lidar com essas influências e para infiltrar no seio da igreja esses movimentos, essas teorias, todas essas ideologias na igreja, mudando aquilo que conhecemos como tradicional, como bíblico, o aconselhamento que já era utilizado outrora, onde os gnosticismos, como vimos no primeiro estudo, que criam que dentro de nós há uma luz, e por isso nós devemos olhar para essa luz, essa espiritualidade que há dentro de nós,
e por meio dessa espiritualidade buscar, né, evoluir, buscar crescer por meio dessa luz que há dentro de nós, quando não é bem assim. E a gente percebe muito isso em uma dessas influências letais que minam, que roubam a nossa fé e que roubam a suficiência das Escrituras, que é o que conhecemos como neognosticismo ou novo gnosticismo, né? Ou seja, e uma dessas influências do neognosticismo, ela tem sido utilizada por meio da psicologia, como vimos, onde muitos têm buscado se profissionalizar, principalmente na área de aconselhamento da igreja. O intuito desses estudos, irmãos, vocês vão perceber que ele vai tratar mais a respeito disso, acerca do aconselhamento bíblico, por meio das Escrituras, da oração, o aconselhamento por meio da comunhão mútua de uns para com os outros, onde somos exortados a nos encorajar, a nos aconselhar uns aos outros por causa da tentação do pecado, por causa do pecado que quer roubar e minar a nossa fé, minar a suficiência das Escrituras, que é o que vamos ver no decorrer de todos esses estudos. E como que nós devemos estar armados, preparados para lidar com isso? Eu falei também no estudo passado acerca do contexto em que vivemos, onde todos nós, acho que até a geração mais antiga, da década de 80, de 30, de 40, está sendo acometido pela essa influência, por essa doença mundial que é a depressão, a ansiedade. Muitos têm sido acometidos por isso hoje. Pessoas até que não fazem tanto a utilização da tecnologia. E nós percebemos o aumento da ansiedade, o aumento da depressão, o aumento do desequilíbrio emocional em muitas pessoas, principalmente por advento do crescimento da modernidade, pelo crescimento da tecnologia, daquilo que os filósofos chamam de pós-modernidade. Agora não é mais nem moderno, é pós-moderno, por causa do avanço tecnológico, filosófico. Então, de fato, a nossa geração tem sido acometida por isso. E como que nós podemos lidar biblicamente com isso? Como que nós podemos, em meio a uma era moderna, em uma era cibernética, que é totalmente influenciado pela tecnologia, pelo querer desenfreado, de modo instantâneo as coisas, de querer logo, de não saber mais esperar, pessoas que são marcadas pela impaciência, que isso tudo é fruto da pós-modernidade, da tecnologia. Você percebe que muitas pessoas são impacientes, causando ansiedade na vida delas, e todos nós temos um pouco, um resquício de ansiedade. Às vezes são pegados em dias terríveis pela ansiedade, pelo ócio, pelo aquilo que a gente vê como um vazio. Como lidar com isso? Aquilo que Paulo diz para os Efésios no capítulo 6, versículo 10, para que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus, para que possamos vencer no dia mau. E como que nós, numa era moderna como essa que vivemos, podemos nos aconselhar biblicamente, não fazendo uso de filosofia, da psicologia humanista, não se entregando ao misticismo, tudo aquilo que tem a terminologia ismo, que é o que se tem muita influência hoje nos nossos dias. Eu vou usar algumas palavras meio difíceis, os irmãos podem perguntar qual o significado também, se eu puder eu respondo. Por exemplo, misticismo, pragmatismo, neognosticismo. No primeiro estudo a gente viu isso. Quais são as três influências desses três movimentos na igreja hoje? Como eu falei, muitos ainda não perceberam, mas vai chegar. Mas o momento irá chegar. E muitos já estão sendo influenciados por isso. Primeiramente, nós vemos o fracasso da psicologia. O que de fato é a psicologia? É o estudo da alma. É o estudo da alma, como muitos têm se formado hoje em psicologia, buscado se formar em psicologia. De fato, em algum aspecto é bom a psicologia. É tanto que muitos hoje dizem que para ser pastor hoje, nos nossos dias, por causa do advento da ansiedade, da depressão, é necessário ter uma formação acadêmica em psicologia. Mas será que a psicologia resolve o problema?
Ou será se a psicologia em si não tem uma certa influência gnóstica? Será se ela em si resolve o problema do homem? De fato, ela estuda a alma do homem e resolve o problema da alma do homem? Porque a psicologia, ela é fundamentada e ela trabalha em cima do comportamento humano, por algo externo. Então, em si, o termo psicologia, e na prática ela não lida literalmente com a alma do homem, com a parte espiritual, porque ela é baseada no comportamento humano. Não, fulano se comporta assim, então ele deve ter isso, isso, isso e isso, baseado no comportamento. Então nós percebemos que os psicólogos, apesar de terem pressupostos ateístas, muitos deles, e o fundador da psicologia também é ateísta, não crê em Deus, e são fundados em fundamentos que acreditam que a Bíblia não é suficiente para aconselhamento, onde muitas igrejas hoje têm recebido processo por aconselharem os seus membros mediante as Escrituras. A igreja de John MacArthur, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles receberam um processo e lutaram na justiça durante 15 anos, porque um jovem estava com caso de depressão, e eles aconselharam ele biblicamente, por meio da Bíblia e da oração, e alguns denunciaram os pastores e presbíteros porque estavam aconselhando ele pela Bíblia, e que ele deveria procurar um psicólogo, um terapeuta, e que a Bíblia não era suficiente. Você percebe essa definição? Quem que dava essa definição para os crentes dessa forma? Os gnósticos, que achavam os crentes simplistas, que diziam que eles eram menos iluminados, que a Bíblia não é suficiente para isso, para lidar com essa situação deles. Mas o psicólogo resolve o problema, mas o terapeuta resolve o problema. Quando que não? Quando que muitas vezes nós vamos ver problemas espirituais da alma, quem resolve é só o próprio Deus, mediante as Escrituras, mediante o conselho divino de Deus. Agora, percebamos uma coisa: é correto que as pessoas procurem ajuda médica, é correto demais, e Deus o que é isso? Caso tenha uma perna quebrada, um rim problemático, ou qualquer outro mal físico, e é correto também alguém escravizado pelo álcool, pelas drogas, alguém com problemas emocionais, buscar profissionais desse tipo, para tentar amenizar os seus traumas. De fato é. Mas o problema é que a psicologia em si, ela não trata o problema de fato da alma. Ela não consegue preencher os anelos, a necessidade espiritual do homem. Isso é que eu quero fazer nessa manhã, antes com essa introdução. Que nós percebamos que a Escritura, ela é suficiente para de fato nos instruir toda a verdade e para suprir toda a necessidade espiritual que temos. A Bíblia é suficiente para isso. Muitas pessoas hoje, pastores, têm aderido à psicologia, que é um movimento novo a partir do século XIX, onde muitos irmãos nossos, muito antes, já lidavam com esses problemas de ansiedade, melancolia, depressão, de forma bíblica. Os puritanos, por exemplo, eles chamavam de o trabalho da alma. Muitos eram conhecidos como médicos da alma, como William Perkins, ou doutor da alma. Porque de fato, o modo como eles apresentavam o Evangelho, as Escrituras, a suficiência da Bíblia, o todo suficiente Cristo, Salvador, as pessoas resolviam seus problemas espirituais, emocionais. Porque de fato, irmão, todo problema físico, emocional, tem como fundamento, raiz, o pecado. O pecado. Tudo que nos acomete fisicamente, espiritualmente, nós precisamos entender duas coisas, que é o que Davi entende com esse salmo: a nossa total depravação e a soberania de Deus. Antes de afirmarmos a suficiência de Cristo, nós precisamos ir para esse texto com isso. E nós percebemos Davi, no seu exemplo, pela luta dele incansável contra o pecado, uma das maiores confissões que vemos na Bíblia acerca do pecado, no Salmo 51. Após Davi pecar ali naquele adultério contra Betseba e matar também Urias. Então, de fato, ele é o salmista que escreve esse salmo pela inspiração do Espírito de Deus, alguém que de fato sentiu na pele o que é passar por momentos de depressão, ansiedade, Davi sabia sempre da sua depravação total, da sua incapacidade de obedecer a Deus,
de como que ele, dia após dia, era vencido pelo pecado. Mas a gente vê Davi gloriosamente se voltando para Deus. Davi gloriosamente, pela graça de Deus, se voltando e confessando o seu pecado ao Senhor, percebendo que a sua necessidade espiritual só podia ser solucionada em Deus, em Cristo, Manda mais. É interessante esse caso de Davi, você citou aí, e às vezes alguém pode dizer assim, para você crer, você tem o Espírito Santo, você pode resolver o seu problema, É só você buscar Deus, você tem que ter fé. Mas nesse caso aí, Davi pecou, quase depois de um ano, teve que usar o profeta para ir lá e contar aquela história e abrir os olhos de Davi, para ele poder enxergar o mal que estava vivendo, experimentando. Estava tudo com tudo isso que você falou, ansiedade, transformando por quê? Porque ele não tinha coragem de ficar diante de Deus e confessar, mas o profeta veio, contou a história, abriu os olhos dele, então ele precisou de alguém que fora para ajudar. Então essa questão de ver que às vezes, não, você crê, tem que. Não, a gente sempre ajuda, de alguém que fora para ajudar. É isso, aquilo que a Bíblia nos ensina, Diácono Damaso, sobre o aconselhamento bíblico. Não há psicólogo melhor na igreja do que os nossos irmãos. Nós estamos falando da vida, Sim. Então você está dizendo que foi Deus que curou, Exatamente. Então por que assim, as outras igrejas falam muito de cura, a nossa igreja, o pessoal são mais sensíveis em relação à cura? Cura física? Porque o que essas outras igrejas se utilizam mais é a cura física, A cura física, do paralítico, essas coisas. Muito disso é manipulação, Muito disso não é verdade. Todo mundo sabe disso. Mas a gente procura sempre, e o que Deus faz na sua palavra é isso: tratar a parte espiritual do homem, de onde emana todo o problema do homem. Que a nossa alma ela foi toda contaminada pelo pecado. Então, o problema em si nosso, de certa forma, é espiritual. Vai ter problemas nossos que são orgânicos, onde você vai ter que tomar o medicamento, sim. Tem problemas nossos que o médico lida muito bem, que você não pode deixar de tomar medicação. Claro que não. Então, o que é o meu foco em si? O que eu quero que os irmãos entendam? Não é que você se abstenha totalmente da psicologia de procurar um terapeuta. É que você não se sinta, é que você não procure no psicólogo, no terapeuta, no psiquiatra, a suficiência e a solução para o seu problema total. Porque a psicologia, a terapia, o medicamento, ele vai só amenizar o problema. Quando você se sente pleno em Deus, em Cristo, mediante o aconselhamento bíblico, a leitura das Escrituras e a oração, você você consegue preencher esse vazio. Eu passei por isso, eu estava sentindo um monte de sintomas estranhos. Quem andava sofreu um AVC, um derrame, inclusive o médico passou exame de coração, um monte de coisa, um monte de exame, eu passei por uma semana vendo exame. E eu achei que estava com problema nos rins, problema assim. Quando eu fui lá, fiz o exame, nem os exames deu nada. Não tinha nada nos exames. Aí quando eu voltei lá, o médico falou, mas você não está com problema, outro problema assim, preocupação. Aí eu fui ficar em si, que era ansiedade, estava com ansiedade. Tudo isso aí, na casa tudo isso. A gente precisa, nós vamos de fora. Sim, exatamente, de certa forma. Você está dizendo que a maior parte do problema é espiritual. Tem que começar primeiro. Exatamente. E o que eu quero que vocês entendam, o psicólogo em si, ele não vai conseguir tratar essa parte. Ele não vai conseguir tratar. Certas técnicas psicológicas humanas servem para minimizar o trauma, ou a dependência, e para modificar o comportamento de crentes e cristãos. Ele vai te instruir, você toma isso, medicação, para de fazer isso. Eu vi uma entrevista do psicólogo dizendo para um homem que estava muito irado: não, você pode soltar, pode xingar, pode falar o que você quer. Você deve desabafar, pode xingar, xinga quem tu quiser. Aí o cara começa a xingar Deus, xingar. Então eles acham que o problema do homem pode ser resolvido como um desabafo. Quando que não, isso tudo é fruto de fato da nossa pecaminosidade. Então certas técnicas psicológicas humanas, elas servem para minimizar esses traumas, ou a dependência para modificar o comportamento do cristão e do não crente também. Entretanto, todavia, não devem ser usadas técnicas da psicologia secular. O que é o problema? Não devem ser usadas técnicas da psicologia secular para problemas essencialmente espirituais. Nós crentes que temos a palavra de Deus,
Sabemos que na essência do homem, no ser dele, o problema é o pecado. E isso a psicologia não vai conseguir tratar. Nem vai conseguir entender. E nem vai conseguir entender. Se ele não for cristão, crente, não for psicólogo que tem Deus, que tem a experiência com Deus, ele vai falar da parte secular, da parte que ele estudou, mas ele não vai conseguir afetar a parte espiritual, porque ele não vai conseguir passar. Ele vai falar do que ele entende, do estudo que ele, como ele aprendeu, mas a outra essência ele não vai conseguir inserir as duas coisas. Eu vi uma palestra no encontro, que era uma moça, uma senhora já, e ela é psicóloga, e ela é esposa de pastor. Então ela falou sobre, me chamou muita atenção, né? Porque ele tem esses sintomas, já aconteceu, ficar tipo, coração, eu vou morrer, um nó que dá na garganta, parece que tem um negócio que entope, que tu não vai conseguir. É ansiedade. Vai subir. E aí fica aquele nó aqui na garganta, que parece que tu vai morrer porque tu não consegue engolir. Só que tu tá engolindo, mas na tua cabeça tu não tá. E ela falou sobre todo o processo da parte secular, da parte do estudo. Depois ela foi para o espiritual, E nesse momento aí ela chamou muita atenção das mulheres, que algumas, a maioria não é crente, né? Então ela falou, vocês precisam procurar o psicólogo, mas vocês precisam de Deus que vai suprir a necessidade para fazer a conjunção das duas coisas e conseguir fazer um tratamento melhor. Porque se tu trata só da parte secular, tu não vai melhorar a espiritual. E ela me chamou muita atenção. Irmãos, quando a gente fala isso, a gente não está dando assim, ênfase ao humano, né? Sim. Mas a questão é que a gente tem que lembrar que Deus também abençoa os homens, os médicos. Os médicos têm que aprender a medicina, é Deus que deu para eles esse dom. A gente não reconhece isso. Então, eu não estou dizendo assim, não esquecer Deus, não desapegado, não. O médico é uma bênção de Deus, é a graça comum que leva sobre esse monte. Às vezes precisa. Às vezes, eu creio em Deus, eu tenho que buscar em Deus, eu tenho que ter fé. Não, tem que ter fé. Mas, se for orgânico, ele precisa. O psicólogo, ele não passa medicação, funciona não. O que passa medicação é o psiquiatra, que é mais além. O psicólogo é só para conversar. Se ele observar que você precisa de uma medicação, ele vai te encaminhar para o psiquiatra. Ele não tem a função de passar medicação. Irmão, é porque tem pessoas que querem tirar o foco das pessoas de Deus, sabe? Lá na China, eles têm uma casa imensa e lá tem muitas coisas de louça. A gente paga para desabafar, descarregar. A gente chega quebrando tudo. O senhor paga a entrada, aí fica por sua conta. O senhor entra zangado e sai almoçando. O senhor sai quebrando tudo. Ele solta a fera que entender dele. Isso, aqui nessa cidade grande no Brasil, atender essas casas, as casas contrárias. A pessoa tiver muito sobrecarregada, aí ela vai lá, paga uma continha, entra lá dentro e sai quebrando tudo. O senhor escolhe a ferramenta que o senhor quer, senão o senhor usa a própria roupa, os próprios punhos mesmo, que sai, sabe? E aí eles acham que isso aí é uma psicologia que vai. Sim. Então, partindo desse ponto da depravação total, por que eu falo que às vezes a psicologia é insuficiente? Ela é boa nesse aspecto, né? Quando a pessoa biblicamente trata, e a confiança dela, todo psicólogo, os que não são ateus, vai fazer isso, fazer com que a pessoa seja levada para Deus, né? Por que você não procura a igreja? Por que você não passa isso? Até os ateus às vezes indicam a pessoa à igreja. Mas qual é o problema de muitos pastores terem aderido à psicologia? Qual é o problema nisso? De muitos terem se tornado praticamente um profissional no tocante a isso, mudado o aconselhamento bíblico, a oração. Onde é que está o problema? Por quê? Muitos têm aderido ao secularismo e aos humanistas, ou seja, lidando só com a parte externa. Esse que é o problema, né, que a gente tem que ter cuidado com a psicologia. Porque o que a psicologia prega? Que de fato, você intimamente, você é uma pessoa boa. E a Bíblia não diz isso a respeito de nós. Nosso coração é terrível. Tem uma força interior em você. Exatamente. Então há alguns aspectos negativos que são ruins da psicologia, mas alguns como esse são benéficos. Então esses negativos eliminam a nossa suficiência em Cristo. Eles roubam a suficiência das Escrituras e fazem com que você se torne um dependente de um terapeuta muitas vezes. Ou seja, a solução vai ser você procurar alguém, um terapeuta, quando às vezes um irmão humilde da igreja pode te aconselhar biblicamente, às vezes, através da leitura da palavra e da oração. Então o que eu quero que os irmãos não percam é isso. A ênfase que eu dou sempre é essa.
a psicologia ela tem seus pontos negativos, mas também tem alguns positivos. Mas que só quem vai saber lidar com um problema essencialmente espiritual são os crentes, os cristãos, que conhecem a palavra de Deus, que sabem que o homem é totalmente depravado, que o problema de fato é o pecado. Então, só por meio da instrução divina, pela palavra de Deus e a aplicação do Espírito Santo, é que alguém de fato consegue ser preenchido, satisfeito, completo em Deus. É significativo para nós que nas Escrituras um dos nomes de Cristo é como? Maravilhoso. Maravilhoso o quê? Conselheiro. Não é isso que diz Isaías 9:6? Cristo é o quê? Isso aqui é a menção de Cristo. É uma profecia a respeito de Jesus. Que Ele é maravilhoso conselheiro. Então não há ninguém melhor, né? Ou seja, Ele é mais elevado e sublime, aquele a quem devemos recorrer para recebermos conselho. E a sua palavra é a fonte da qual devemos extrair a divina sabedoria. Vocês lembram daquele jovem que eu falei, que ele queria muito, o desejo dele era muito grande de fazer uma viagem marítima, só que ele não tinha condição? E que a certa vez ele, durante anos, arrecadou dinheiro para poder fazer essa viagem marítima. E aí ele compra o bilhete e consegue ir essa viagem marítima. E ele vai e leva uma bolsa cheia de pão daqueles pão com amendoim, com creme de amendoim, para comer durante os 7 dias. No segundo dia o pão dele acaba com amendoim. E aí ele realizou o sonho dele. Só que aí ele estava com fome. Não supriu todo aquele desejo dele, né? Não ficou satisfeito e pleno. E ele via os garçons passando de um lado para o outro com os banquetes, com comidas, e comida boa, da cara. E aí ele não aguentou a fome, já estava no terceiro dia. Ele, como é que eu faço para comprar isso? Eu não tenho nada para comer. Ele disse: Senhor, você não leu o verso do bilhete? Está dizendo que é incluso tanta passagem, hospedagem e toda a comida. Então assim também são os crentes muitas vezes. Passam fome com a palavra de Deus debaixo do nariz. Passam fome com a sabedoria de Deus diante dos seus olhos. Aquilo que satisfaz todos os anelos, as necessidades da nossa alma está diante de nós. E nós conseguimos obter essa suficiência e sermos completos em Cristo. Porque Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é sublime, aquele que de fato nos instrui em toda a verdade de Deus. Então, de fato, um dos aspectos mais gloriosos acerca da perfeita suficiência em Cristo é Ele ser maravilhoso conselheiro. Ele é o nosso conselheiro perfeito. É aquele a quem nós vamos em oração e podemos dobrar o nosso joelho, ou sentado, deitado, da forma que você o consegue, e se entregar a Ele em oração. Mostrar a Ele todas as necessidades, os anelos da nossa alma. O problema nosso às vezes é esse. A ansiedade às vezes chega a ser incredulidade. Por quê? Porque a ansiedade é o quê? É aquilo que você não consegue fazer futuramente, que nem aconteceu. Você está querendo resolver algo que nem aconteceu ainda, então você antecede o sofrimento disso. Ou às vezes são muitas coisas e você não consegue fazer todas as coisas. E aí você se sente ansioso por não conseguir, né? Insuficiente. E às vezes a ansiedade ela planta em nosso coração incredulidade. Às vezes parece que nós não queremos entregar as coisas para Deus, parece que nós mesmos queremos resolver. Né? Quando que Deus conclama que nós o entreguemos a Ele todos os nossos problemas em relação a Ele. Tudo, irmãos. Todas as nossas petições, Paulo diz, devem estar diante do conhecimento de Deus. Às vezes sofremos e não buscamos por esse meio de graça de oração, uma suficiência em Deus, entregando a Ele todos os nossos problemas, que Ele é maravilhoso, e Ele nos aconselha poderosamente por meio da sua palavra. Então Cristo é maravilhoso conselheiro, grande sabedoria. Ele provê em nossos períodos de desespero, confusão, medo, ansiedade e pesar. Ele é o supremo conselheiro, entenda isso, né? Que eu quero que vocês entendam isso, que Cristo ele é suficiente para satisfazer as necessidades espirituais nossas, emocionais. Ele é suficiente, Ele é o nosso supremo conselheiro. Então, quando muitas igrejas procuram apoiar o seu aconselhamento nessa psicologia humanista, na perspectiva negativa, como pastores, psicólogos profissionais, como se aqueles espiritualmente dotados
não fosse suficiente para o aconselhamento. Quando que nós aqui crentes não fôssemos utilizando a palavra de Deus e a oração não fosse suficiente. Quando que é? Muito crente passa fome, irmãos, com comida diante da sua face, com o pão vivo que desceu do céu diante de você. Então Cristo é que pode saciar toda a fome, toda a sede da tua alma, da nossa alma. Nele somos completos. E esse salmo, Salmo 19, ele mostra a suficiência das Escrituras, de onde emana toda a sabedoria, de onde emana todo o conselho divino, e que nos instrui sobre a suficiência de Deus. O rei Davi foi um exemplo de alguém que ocasionalmente sempre procurava ajuda de conselheiros. Ele fez isso. Isso era costume de muitos reis, conselheiros humanos. Mas que no final sempre ele se dirigia a Deus em oração. Quando pecava, em qualquer aspecto decisivo a respeito de sua vida. Você vai ver isso claramente nos Salmos. E nós não fazemos isso. Isso causa ansiedade. Por que nas decisões que vamos tomar? Por que nos problemas que nós enfrentamos? Por que no momento de angústia nós não entregamos isso e colocamos diante do Senhor? Isso é sinal de incredulidade, irmãos. Quando não nos voltamos a Deus, dirigimos-nos a Ele em oração, que é o que um crente maduro espiritual faz. No problema, na dificuldade, apesar de ser difícil, ele se volta para Deus e busca Ele em oração. Então, de fato, é isso que devemos fazer. Muitos salmos revelam, em especial, a dependência que Davi tinha de Deus. Em muitos salmos você vai ver isso. Tanto na confissão como Deus o perdoava graciosamente por causa do seu pecado. A fé pessoal é importante demais isso. Eu não fui no médico, o médico identificou o problema, mas quando ele identificou, eu não fui atrás dele para ajudar. Rapaz, me ajude, não. Eu, como crente, eu comecei a encarar a situação por esse lado. Ele só descobriu o problema, que era um problema físico, mas que no fundo é espiritual. Então eu não fui buscar o médico para ajudar, eu busquei ninguém foi ajudar. E recebeu o consolo, Mas a coisa, mas a coisa que tem que tomar, medicação às vezes tem que tomar, Psiquiatra, qualquer outro passou a medicação orgânica, tome, porque de fato ele é usado por Deus para isso. Tem que tomar a medicação. E conte, tomando a medicação, usando os meios que Deus deu e sempre se dirigindo a Ele em oração. Entendendo que não é a medicação ou o profissional em si, mas Deus é a última causa. Eu peguei um serviço ali, mano, eu fui fazendo, eu estava na casa da mulher é muito chata, muito exigente, e eu preocupado em terminar o serviço, fazer de acordo com o cara quer, eu comecei a sentir o mesmo sintoma, bem leve, da ansiedade. Mas eu, pelo fato de já saber o que eu tenho, então eu começo a tratar de forma espiritual, então vai se amenizando. Antes eu não sabia o que era, agora eu sei o que é. Então eu sei como tratar. Busco em Deus. Sim. Então vamos ver essa suficiência das Escrituras, a gente um pouco para frente, Deus acaba chamando o homem de maldito porque ele esquece de Deus e confia nos nomes, que é aquela passagem de maldito do homem que confia no homem, porque ele esquece de levar as causas para Deus e confia só no seu próprio braço, a sua própria capacidade. Aí está o nosso problema, E a gente é bom em fazer isso. Quando deveríamos entregar a Deus, quando deveríamos confiar em Deus no momento de dificuldade. Olha o versículo 7. A intenção aqui era expor versículo por versículo, mas não vai dar tempo. Porque aqui Davi mostra tanto o quê? Tanto a suficiência das Escrituras, como que nós devemos usar ela como instrução divina que Deus nos deu, que ela é toda suficiente, ela é completa, perfeita, e os frutos que ela causa na vida daqueles que utilizam ela, como meio que Deus nos deu de fato para nos instruir em toda a verdade. A partir do versículo 10, Davi vai dizer isso. O versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita. A Escritura é perfeita. E além disso, ela restaura a nossa alma. A lei do Senhor aqui, a palavra para a lei é Torá, que enfatiza a natureza didática das Escrituras, do modo como o povo deve se instruir uns aos outros. Aqui Davi, para se referir às Escrituras como a totalidade do que Deus revelou acerca de si mesmo e do seu Filho para a nossa instrução, quer seja credo que cremos,
quer seja caráter, o que somos, tudo isso a Escritura revela e mostra. Ou como conduta, o que fazemos. Então a Bíblia, aquilo que Deus nos revela, ela nos instrui tudo acerca do que cremos, a forma do o que somos de fato, quem somos e a nossa conduta, o que fazemos ou o que devemos fazer quando Deus nos adota como seus filhos. Primeira coisa, a Bíblia ela é perfeita, né? O salmista diz: a lei do Senhor é perfeita. O que significa a palavra perfeita do hebraico, do original? Significa inteira, completa, suficiente. A palavra de Deus ela é suficiente. O problema é que muitos de nós, eu acho muito interessante os puritanos, um exemplo que um deu. Você tem o Antigo e o Novo Testamento. Aí você quer ver Deus falar? É só você fazer assim. Ou seja, aqui é a boca de Deus. Quando você lê a Bíblia, é Deus pregando para você. É Deus pregando. J. Parker fala sobre isso. A Bíblia é Deus pregando. Mas nós queremos resolver os problemas e as soluções, e parece que a Bíblia não é suficiente em muitos casos. A gente procura a sabedoria humana, secular, quando deveríamos procurar o conselho da mente de Deus, daquilo que Deus já nos instrui na sua palavra. Muitos problemas nossos, irmãos, se nós outrora buscássemos conselho em Deus e em sua palavra, seria resolvido. Ou a instrução de alguém totalmente maduro e dotado, né, de sabedoria. Então a Bíblia ela é poderosa, suficiente e perfeita para nos instruir em toda a verdade. Ela mostra o Deus todo suficiente, o Salvador todo suficiente, e mostra-nos o caminho para a satisfação, para sermos completos em Cristo Jesus. E ela, além de perfeita, ela restaura a alma. A Escritura ela é tão poderosa e abrangente que pode converter e transformar a pessoa por completo. A palavra de Deus ela é suficiente para restaurar através da salvação, até a vida mais arrasada. E disso o próprio Davi deu testemunho abundante nos seus salmos inspirados pelo Espírito Santo. Então esses versículos do 7 a 9, Davi, é interessante as 6 declarações também que ele faz, né, no decorrer desse texto. Que cada característica das Escrituras dada aqui sempre inclui a expressão do Senhor. Vocês perceberam isso no texto? A lei do Senhor é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel. Os preceitos do Senhor são retos. Os mandamentos do Senhor. O temor do Senhor. Por que ele dá essa ênfase e liga o nome de Deus a essa característica das Escrituras? Porque a Bíblia, de fato, ela revela quem Deus é. E o modo como o seu ensino, o modo como ela foi escrita, está totalmente, intrinsecamente ligado ao que Deus é. Ao modo como ele se manifesta. Porque a lei do Senhor é perfeita. Por que a lei do Senhor é perfeita? Porque Deus é perfeito. Por que os testemunhos do Senhor são verdadeiros? Porque Deus é verdadeiro. Por que os testemunhos do Senhor é fiel? Porque Deus é fiel. Intrinsecamente a palavra está ligada ao ser de Deus, é a expressão de Deus. Por isso que cada palavra aqui, irmãos, nós precisamos entender duas coisas acerca da Bíblia. Existem 2 autorias na palavra de Deus. 2 autorias. A primária e a secundária. A primária, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. E a segunda, ou a secundária, é o autor humano. Então nós temos que entender que na sua autoria e primazia, a Bíblia, ela foi feita pelo próprio Deus. É como se Deus inspirar, do grego significa soprar. É como se Deus tivesse soprado cada palavra aos ouvidos dos homens, para que eles pudessem redigir. Não é isso que Pedro disse em sua segunda carta, no capítulo 1? Ele diz que homens santos da parte de Deus foram usados por Deus para redigir esse santo livro. Porque de fato ela foi inspirada pelo próprio Deus. E isso não tem como, até a própria ciência não consegue entender isso. 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, 66 livros no total, 40 autores totalmente diferentes, culturas, perspectivas totalmente diferentes de umas. Um escreveu coisa que o outro não leu a respeito do outro. E coisas que apontam para uma coisa só, para um propósito só.
Autores de 3 continentes totalmente diferentes um do outro. Irmãos, aqui está contida a sabedoria de Deus, a mente do Deus vivo, do Deus todo suficiente. E por que nós procuramos sabedoria secular, o nosso próprio braço? Para ter satisfação, para suprir as necessidades espirituais, quando elas podem ser encontradas em Deus, por meio de Cristo. Não é isso que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16 e 17? Ele diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aí ele continua: ora, portanto, já que vocês são filhos, vocês também se tornaram herdeiros, herdeiros do próprio Deus, e co-herdeiros com Cristo. De fato, nós herdamos o próprio Deus, irmãos, e somos co-herdeiros dele com Cristo. Nós temos a nosso livre acesso por graça, tudo aquilo que a nossa alma necessita e precisa. Aí muitos procuram o quê? Não, vou me satisfazer nas redes sociais, vou me satisfazer no prazer, no álcool, na bebida. Tudo isso é fruto do pecado em nós, mas não procura aonde de fato está a cura verdadeira, aquilo que de fato sacia a nossa alma, que é Deus, que é Cristo, que é todo suficiente. Nós devemos ter cuidado, irmãos, para que não seja roubado de nós, por meio dessas influências seculares, ideologias e filosofias, a suficiência da Bíblia. Paulo diz aquilo que lemos aqui na introdução do culto, da liturgia: toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino, instrução, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que nós precisamos saber acerca de Deus, o que nós precisamos saber acerca de Jesus, da salvação, da vida eterna, está nesse livro. Do modo pela qual Deus nos santifica, está nesse livro. A palavra de Deus, ela não só fica no âmbito da teoria, do pensamento. Tem muito crente acumulando conhecimento e teoria e filosofia, né? PhD em teologia, mas ele ainda não se apoderou na prática da suficiência de Cristo. Ele tem uma mente gorda, uma cabeça grande e uma alma vazia. Muitos estão assim, por anos ouve sermões e pregações e estudos, mas ainda de fato a sua alma não conseguiu achar satisfação em Cristo, suficiência na Bíblia. E nela contém, irmãos, toda a suficiência que precisamos. O nosso maravilhoso conselheiro, que é Cristo, nos aconselha, mostra a perfeição da sua palavra, e além disso, restaura a nossa alma. A ideia do salmista aqui: a lei do Senhor é perfeita, completa, suficiente, e ela restaura a alma. O problema da alma é resolvido mediante a palavra de Deus. O problema espiritual do homem é resolvido pelas Escrituras. Toda necessidade espiritual nossa, como fruto do pecado, só pode ser resolvida mediante a palavra, mediante as Escrituras. Por isso que uma igreja que não tem pregação, por isso que um povo que não ama a palavra de Deus, irmãos, é um povo que não tem Deus. Eu acho interessante John Rogers, um evangelista puritano do século XVIII, ele toma a voz de Deus pregando para os irmãos e diz: há tanto tempo eu tenho dado minha Bíblia para vocês, mas muitas delas têm se encontrado em estantes, empoeiradas, como Charles Spurgeon diz, a ponto de escrever o nome condenação com o dedo na poeira. Mas eu vou tirar a minha Bíblia de vocês. Ele tomando a voz de Deus, dizendo para o povo: eu tirarei a Bíblia, a minha palavra de vocês, porque vocês não a leram e não a amam, não se dedicam a ler e se meditar nela. Aí ele toma a voz do povo, da igreja: Senhor, tira de nós os nossos filhos, as nossas casas, mata, Senhor, todos os nossos animais, tudo aquilo que temos, mas não tire de nós a tua palavra, não tire de nós a tua santa palavra. Poupa-nos, Senhor, e não tira de nós a tua palavra. Será se de fato esse é o desejo que arde em nosso coração, de vir à igreja, à casa de Deus, para aprendermos e, Senhor, você já se prepara, não sabe o que o Senhor tem para mim, Senhor? Eu quero, eu preciso, eu dependo da tua palavra. Eu sou pleno nela, sou satisfeito nela.
Meu irmão, a nossa alma só voltará àquilo que era em comunhão plena com Deus, mediante a instrução divina. Não existe santificação psicológica, teórica, no mundo das ideias. A santificação se dá pelo uso dos meios de graça, e isso inclui leitura da Bíblia, leitura das Escrituras, da Palavra de Deus, e a oração. Então a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqui é Deus testificando a respeito da sua própria palavra, testificando acerca da própria Escritura, de como que ela é divina, de como que ela pode resolver, de que o próprio Deus testemunha. Nós não precisamos de nenhuma autenticação fora da Bíblia, nós não precisamos de nenhuma autotestemunho fora das Escrituras. Ela mesma testemunha que Deus é o autor dela, ela mesma testemunha e diz que é o próprio Deus que a inspirou. Ele usou homens santos para que ela fosse escrita. Você nunca vai se sentir satisfeito, ter uma alma restaurada, ter uma comunhão plena com Deus, uma satisfação em Deus, se você não tiver prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. Os nossos problemas espirituais, como fruto disso, ansiedade, depressão, todos os males que nos acometem, os males emocionais, só serão curados pela palavra de Deus, pela santa palavra do Senhor. E o remédio disso está no Evangelho de Cristo. E ele continua: a lei do Senhor é perfeita. Aliás, versículo 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Você percebe que a ansiedade, ela traz, a gente quer ficar só, triste, magoado, fechado, você se sente desesperado, causa tanta coisa ruim na gente, inquietação. Quando nos voltamos para a palavra de Deus, os preceitos do Senhor, além de retos, eles também alegram o nosso coração. O crente verdadeiro, habitado pelo Espírito Santo, ele tem prazer na lei de Deus. Não é isso que o salmista também diz no Salmo 1? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Meus irmãos, se nós utilizássemos a palavra de Deus, se nós de fato mergulhássemos na palavra de Deus, muitos de nossos problemas seriam resolvidos, seriam dissipados, porque encontraríamos a suficiência em Deus e Sua palavra, e a nossa alma vai achar descanso e alegria em Cristo. A lei do Senhor alegra o coração, os preceitos do Senhor. O verdadeiramente salvo, o eleito, aquele que é maduro na fé, até o novo convertido, ele encontra deleite na palavra. Ele não vive sem a palavra de Deus. Ele passa um dia, às vezes, sem ler a palavra, ele fica: meu Deus, eu não li a Bíblia. Meu Deus, hoje foi um dia tão... eu não consegui ler as Escrituras. Fiz tanta coisa tola, gastei tanta coisa tola, gastei meu tempo futilmente, mas a sua consciência diz para ele, na alma dele, que ele depende da palavra, que ele depende dela, da continuidade, da perseverança na palavra de Deus. E a parte B do versículo diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você não precisa ser um PhD em teologia, você não precisa fazer um bacharel, um seminário para entender a Bíblia, meus irmãos. Ensino é necessário isso para se conhecer o Evangelho. Não é preciso ser um PhD em teologia ou qualquer outra coisa, ou ter anéis de formação no dedo, ou buscar teorias políticas, filosóficas. Aqui está dizendo que Deus dá sabedoria aos simples. A palavra do hebraico significa uma pessoa ingênua, uma pessoa leiga, uma pessoa que não é dotada de sabedoria secular. Deus dá sabedoria para essa pessoa simples. Deus faz com que alguém que sabe mal falar o beabá, que lê soletrando, que ele entenda o Evangelho e seja adotado como filho dele. Às vezes mais do que alguém que fez PhD em teologia, quando só tem teoria, pensamento,
enquanto que a sua alma está vazia, seca e morta. Então, não se preocupe. Muitos, meu irmão, mas eu não... Você percebe muitas pessoas na convicção que elas falam do Evangelho da salvação,